Aí, ó, estamos gravando agora. Aí, galerinha, bem-vindos ao meu canal. Clica no sininho para receber a notificação. Inscreve-se que ajuda muita gente. Deixa seu like, seu comentário. Bom, agora que eu já falei tudo que tinha que falar, olha só. Quais são as principais cardiopatias? As cardiopatias mais comuns, né? Ah, Quando a gente fala de cardiopatia, gente, normalmente são doenças relacionadas ao coração que diminuem a fração de ejeção do coração, que diminuem a capacidade do coração exercer a sua função. Qual que é a função do coração? Né? Basicamente, bombear o sangue para oxigenar os tecidos. E existem aí uma série de doenças que acabam por limitar a capacidade funcional cardíaca, né? Com esta limitação, o que acaba acontecendo? O, Com essa limitação, o que acaba acontecendo? O exercício, a capacidade funcional, a independência funcional do paciente fica bastante limitada, né? Basicamente porque ela está com uma limitação de oxigenação tecidual. E outra coisa é que o paciente, ele também, todo cardiopata é um possível novo cardiopata. O que eu quero dizer com isso? Que quem teve uma doença cardíaca tem muitas chances de desenvolver outra. Então, trabalhar o exercício com quem já teve doença cardíaca é um negócio muito importante, porque, assim, o risco da pessoa vir a desenvolver novamente outra doença é muito grande. Então, a gente tem que trabalhar nesse lado preventivo, tá? E quais são, então, as patologias mais comuns, né? Quais são as cardiopatias mais comuns? Então, a primeira é o infarto agudo do miocárdio. Então, não vamos de patologias, né? Vamos botar assim, cardiopatias comuns. O primeiro é o infarto agudo do miocárdio, pessoal, que pode acontecer. O que acontece? Nós temos no entorno do coração, né? Nós temos no entorno do coração, a Morgana falou ali, compartilha ali com seus amiguinhos, né? Compartilha com seus amiguinhos esse vídeo. No entorno de coração, uma série de artérias. Claro, aqui está a aorta, né? Mas nós temos ao redor do coração artérias que servem para vascularizar o próprio coração, tá? Como assim? Bom, o músculo cardíaco, o miocárdio, né? Ele necessita de alta vascularização para conseguir funcionar o dia inteiro, contraindo o dia inteiro milhares de vezes por dia, né? Porque batendo a 60 pulsos por minuto aqui, 75, né? Pulso normal de uma pessoa, ele necessita de muito oxigênio para funcionar. O músculo cardíaco é o tecido com maior capacidade oxidativa do corpo, tá? E o que acontece? Vamos imaginar aqui, ó, que nós temos uma artéria que chega aqui no ápice do coração, ó, né? E esta artériazinha aqui, que é bem fininha, por ela passa um coágulo, né? E esse coágulo, devido ao processo aterosclerótico, né? O que é o processo aterosclerótico, gente? A gente viu isso em hipertensão. É o acúmulo de arteromas nas paredes do endotélio. Depois eu mostro para vocês ali. Ah, e o que acontece? Ele acaba se prendendo aqui e literalmente entupindo o fluxo e começa a ver aqui, ó. Não tem aqui a parte de baixo. E começa a ver aqui nessa região que era vascularizada por essa artéria, começa a acontecer necrose e morte tecidual do músculo cardíaco. Então é como se um pedacinho do coração começasse a morrer, tá? Esse pedacinho aqui ele começa a morrer. Por quê? Porque não tem mais oxigênio. E como o músculo cardíaco é o tecido com maior capacidade oxidativa do corpo, um pouco de interrupção do fluxo de oxigênio nessa região já é o suficiente para, em alguns minutos, ter um dano muito grave, um dano muito sério a esse tecido.
e pensem que é o coração de vocês que está perdendo um pedaço, né, gente? Eu sei que muitos de vocês já perderam um pedacinho do coração em alguma frustração amorosa, né? Todos nós perdemos, mas aqui, esse pedacinho aqui, ele é mais literal, assim, não é tão poético, né? Esse pedacinho do coração. Né, Nicole? Que a gente perde, tá? Então, o que acontece? Esse músculo que tinha uma capacidade de ejetar sangue vai diminuir essa capacidade. A Morgana de Brabo, ó, saiu da reunião. Perdeu a capacidade. Lembrei ela do passado. Perdeu a capacidade de ejetar sangue com a mesma eficiência de antes, né? E isso pode acontecer por um coágulo ou pode acontecer. Eita. Aqui. Ou pelo rompimento de um ateroma, tá, gente? De um depósito de gordura aterosclerótico. Deixa eu só ver se eu consigo aqui completar essa figura direitinho. Assim. Falando em coágulos e arteromas, Su, tu levou teu pai no médico? Como é que ele tá? Sim, ele fez um monte de exames, ele ficou um dia com. É mapa, né? Aham. Passou um dia com o mapa, fez a eco do coração e não me lembro os outros, mas tá tudo bem. Tudo bem? Que Uhum. bom. E agora amanhã vai ficar pronto o exame do mapa. Que legal. Mas tipo, não deu nada. Eu acho que foi tipo um estresse muito alto que ele teve, assim. Pode ser. Uhum. Pode ser por estresse também, né? Uhum. Mas enfim, é bom agora a gente começar a prestar um pouquinho mais de atenção na saúde vascular dele, né? Muito bom que não foi nada, então. E o que acontece? O que pode causar, então, essa interrupção? Pode ser também a ruptura de uma placa aterosclerótica, né? O chamado arteroma. Que pode também estar acontecendo lá numa artéria coronária, numa artéria do coração. Essa placa se rompe, né? E acaba interrompendo todo o fluxo do músculo cardíaco. Então, aqui são as duas causas mais comuns do que a gente chama de infarto agudo do miocárdio. As duas causas mais comuns, ou por um coágulo, né, ou pelo rompimento de uma placa aterosclerótica. Por isso, gente, que se toma anticoagulantes quando a pessoa tem um infarto. Né? Vocês já devem ter ouvido falar que se toma aqueles medicamentos para afinar o sangue, né? Vocês já devem ter ouvido falar isso. O AS. Isso, AS, aspirina, né? É o principal, é o mais famoso. O que acontece? Esses medicamentos para, entre aspas, afinar o sangue, na verdade, eles não é bem afinar o sangue, né? Eles, na verdade, impedem a formação de coágulos, né? Eles impedem a formação desses aglomerados de células vermelhas que acabam se formando no nosso corpo. Esses aglomerados, gente, eles podem se formar por vários motivos, né? Por exemplo, semana passada ainda teve um caso aqui de um conhecido meu que ele tinha sofrido um acidente de moto. Não foi tipo um acidente, sabe? Ele caiu de moto. E, e não se machucou, tá? Um senhor de idade, né? Um senhor não de idade, né? A gente fala de idade, mas é que é uma pessoa que já está aqui no público de risco, já estava com 65, 70, 65 anos andando de moto. Caiu de moto, bateu a perna, não se machucou, só ficou um roxo lá e doeu. Só que o que aconteceu? No dia seguinte, gente, ele começou a sentir muita dor na perna, e ele achou, nossa, machuquei minha perna. Foi no médico, e o médico disse, não, você não machucou essa perna, você está tendo uma trombose. O que é uma trombose, gente?
Trombose é quando esse coágulo, ao invés dele parar no coração, ele vai parar numa artéria em qualquer outro lugar do corpo, por exemplo, na perna, né? E aí é como se nós tivéssemos um infarto na perna. Tá? É como se nós tivéssemos um infarto, só que acontecendo na nossa perna, né? E o que acontece? Vai ocorrer a interrupção do fluxo e vai começar a morrer tecido na perna, só que dói muito menos do que no coração, né? E esses coágulos, o que eu quis dizer com isso? Que eles podem se formar por causa de um acidente, por causa de uma pancada que a gente sofreu. Não é raro, gente, esse tipo de depoimento, sabe? De uma pessoa que não tinha nada, daí foi lá, tomou uma pancada na perna, no braço e pode ter tido um infarto por causa disso, porque esse senhor, por sorte, o coágulo foi parar na perna dele, mas nada impede desse coágulo parar no coração dele. Deixa eu ver o comentário aqui do Jerry. Eu tive trombo... Ué? Quer contar sobre o caso, Jerry? Como assim? O que aconteceu contigo, cara? Bom dia, bom dia. Bom dia. Pois é, em fevereiro foi numa terça-feira, eu tava treinando normal, não sentia dor, não sentia nada. E daí na quarta-feira eu parecia que tinha levado uma pancada, um pouquinho acima do joelho, assim. Eu disse, mas eu não fiz nada de diferente, né? Tinha treinado na terça só. Aí eu disse, nem vou forçar, tá? Achei que tivesse sido alguma coisa muscular, né? Aí eu disse, não vou forçar, não vou treinar hoje. Isso na quarta. Na quinta-feira aumentou a dor, e parecia bem ponto, assim, parecia uma batida mesmo. E aí na sexta-feira, amanheceu, eu tava inchado, um pouco um pedaço, uma parte da perna e vermelho. Aí Caraca, eu, meu. aí eu procurei um médico, né? Mas pensando que tivesse sido alguma coisa muscular, sei lá, um tendão, algo assim. Aí o médico disse, pediu se eu tinha batido, feito alguma coisa, né? Eu expliquei que não, que eu tinha feito, tinha treinado só, mas nada de bater, alguma coisa assim. Aí eu fiz uma ecografia. Daí na eco a doutora olhou, tipo, parte muscular, parte de fibra, tudo normal. Aí ela foi ver a parte vascular. Aí na parte vascular que ela viu aonde estava. Daí ela disse que era uma tromboflebite, que é a diferença da trombose e a tromboflebite, que é uma veia mais fina, não é tão espessa, né? Diferente da trombose. Sim, um E pouco menos grave. isso, e aí eu levei o exame no médico e tal. Aí tive que tomar um anticoagulante Claro. e antibiótico, e uma semana. Uma semana, não, uns 15 dias. E aí passou, melhorou. Mas até hoje, do que realmente foi, não sei se bati, se fiz alguma coisa, se foi do treino, não sei. Infelizmente essas coisas a gente não tem assim muito como saber o que causou na gente, sabe? A gente não tem muito como saber assim qual o motivo, porque o que acontece? É meio aleatório, né? Ele pediu Infelizmente se tinha algum caso da família, podia ser genética e tal, mas meus pais e minha mãe também não tem problema de varizes, nada, né? sim, é bem aleatório mesmo, assim. Bom, para vocês verem, né, gente, essas coisas podem acontecer assim muito
muito facilmente, assim, né? É uma coisa que pode acabar acontecendo. Só para vocês compreenderem aqui o processo aterosclerótico, né? O que é o processo aterosclerótico? Basicamente, o acúmulo do LDL no interior da parede do endotélio, tá? Como assim, prof? Bom, ele acaba sofrendo um processo de oxidação, então tá aqui, ó, espécies reativas de oxigênio vão se ligar ao LDL e ele acaba entrando aqui na parede do endotélio, tá? Na parede do endotélio, o que acontece? O LDL-M é modificado, tá? Ele vai começar a causar um estresse aqui, um dano tecidual, porque essa gordura vai começar a oxidar, então olha aqui, o LDL oxidado, vai começar a oxidar. Para quem sabe o que é gordura oxidada, gente, é uma coisa nojenta. Alguém já esqueceu de guardar a manteiga na geladeira por algum tempo, assim, para ver o resultado? Alguém já esqueceu? Ninguém nunca teve essa triste experiência? Não, só. Deus o livre esquecer de guardar a manteiga na geladeira, né? Manteiga tá caro. Só a nata. Ó, Léo, é parecido, cara. Como é que ficou esse troço? A mãe briga, só. Como é que fica esse negócio, né? O que acontece? Ninguém sabe o que acontece com a manteiga se a gente esquece de guardar ela, ou a nata mesmo. Acontece a mesma coisa. Ficou verde bem pastoso. Ah, que nojo, né? Ai, ai. Gente, ela fica. Vocês já ouviram a expressão rançosa? Que é a gordura rançosa, né? Aquela gordura fedida, nojenta, que acontece com a manteiga. Ela foi oxidada, né? Ela oxidou e ela ficou ali exposta, né, ao processo oxidativo, ao ambiente. E isso acontece dentro das nossas artérias também. Então, essa gordurinha que grudou aqui nas nossas artérias, ela fica rançosa. Gordura rançosa dentro das minhas artérias. Que delícia! E aí, o que acontece? Os nossos monócitos, né, as nossas células brancas que tentam nos proteger, o que elas vão fazer? Elas não podem deixar esse troço aqui apodrecendo dentro de nós, né? Daí o que elas fazem? Elas percebem, ó, a célula oxidada, ela emite, não é um sinal, né? Mas ela é detectada pelos monócitos, os monócitos envolvem essa gordura rançosa e viram macrófagos, né? Todo monócito, quando ele absorve aí uma bactéria, um vírus e atinge um certo tamanho e acaba se tornando inerte por causa do tecido que ele tá, porque o monócito ele é totalmente imóvel dentro da corrente sanguínea. Mas depois que ele entra assim numa célula, entra num tecido, porque ele tem essa capacidade permeável assim de atravessar tecidos, ele se transforma num macrófago porque ele agora ficou inerte, mas ele ainda consegue atacar alguns bichinhos aqui, tá? É bem legal os videozinhos do sistema imunológico que a gente vê, assim, que eles têm mesmo uns tentáculos, assim, eles atacam os bichinhos mal. Só que aqui, no caso, é a gordura. E isso vai passando, ele vai absorvendo gordura, absorvendo gordura, absorvendo gordura, e ele vai se transformando no que se chama célula espumosa. Célula espumosa. E acaba ficando mais ou menos assim, né? Então, aqui, ó, o arteroma se transforma no que a gente chama de placa fibrosa, e até que um dia ele começa a romper. Porque o endotélio, que separa as células espumosas do lúmen arterial, fica tão fininho, aqui, ó, se vocês repararem, aqui está tão fininha essa parede, né, que uma hora ela rompe e a placa de gordura se libera e acaba por, por por entupir ali aquela região, né? Que como a gente viu aqui na figurinha. Então, só para aqui contribuir para a compreensão que é o processo aterosclerótico também, tá, gente? Importante a gente compreender o que é isso. E ele vai acontecer por quê, né, gente? Por causa de uma dieta rica em LDL,
isso que acontece aqui, gente, é um processo inflamatório também. Então, tem relação com situações pró-inflamatórias. Vou botar isso aqui no meio. Subir isso para cá. Tem relação também com o consumo de carboidratos. Hoje o pessoal está associando muito isso ao consumo de carboidratos também, porque o carboidrato ele é pró-inflamatório. Então, isso aqui, gente, essa reação de monócitos aqui é uma inflamação, tá? Isso a gente chama de inflamação, que é quando uma célula vai até aquele local e acaba aumentando, espessando aquele tecido por causa do acúmulo de células do sistema imunológico na região. Isto é uma inflamação. E o que a gente sabe hoje é que açúcares contribuem para as inflamações. Carboidratos são pró-inflamatórios. Então, o carboidrato vai favorecer que isso aconteça. Tá? O que vai acontecer aqui também, gente, é que este fluxo de sangue interrompido, ele vai começar a gerar vórtices. É um sistema bem complexo aqui, né? O que vai acontecer aqui? Ó? Vai começar a se formar vórtices de sangue. Vórtice é um turbilhão, né? Vórtice é um turbilhão. Então, vou começar a se formar turbilhões aqui. Assim. E esse turbilhão aqui que vai se formar desse lado, gente, vai também causar dano, vai causar estresse de cisalhamento aqui na artéria, né? A gente tem que lembrar que essa artéria, apesar desse desenho aqui ter interrompido ela aqui, ela continua para cá, né? Aqui, sim, vamos fazer assim. Ela continua, né? Ela não é uma coisa assim que acaba aqui. Então aqui vai começar a se formar vórtices, turbilhões, que vão aumentar ainda mais esse processo inflamatório por causa de dano tecidual mesmo, sabe? Aqui eu desenhei essas ondinhas assim como se fosse o sangue, sabe? Fazendo assim por causa desse estreitamento, né? Fazendo aqui pequenos vórtices por causa do estreitamento que o arteroma está causando. Então, aqui é mais ou menos isso que acaba acontecendo, tá? E tudo isso pode levar a gente para uma situação de infarto. Outra doença muito comum, tá? Que tem relação com coágulos também, é o tromboembolismo, ou embolia, né? Embolia pulmonar. É como se fosse um infarto, só que desta vez é uma doença cardiovascular comum, né? Só que dessa vez não no coração, mas nos pulmões. Então aqui, ó, o coágulo, ó, o que acontece? Ele vai ser bombeado para dentro do coração e o ventrículo direito vai bombear ele até os pulmões. Então o coágulo passou por todas as nossas artérias, conseguiu passar e acabou chegando aqui na nossa veia cava, né? E aí ele vai ser direcionado para os pulmões. E lá nos pulmões ele vai causar interrupção de fluxo e vai inutilizar uma parte do nosso pulmão, tá? Então, é como se fosse aqui o infarto. Ó, vocês podem ver que é muito parecido o mecanismo do infarto e da embolia. São mecanismos parecidos, mas um é no coração e outro é no pulmão. Sendo que o infarto também pode acontecer por aterosclerose. A embolia não costuma acontecer por aterosclerose. Tá? As nossas veias não sofrem muito de aterosclerose. As nossas artérias, sim. E aí tem um quadro, gente, que eu gosto de mostrar para vocês, que é de vocês agora, que vocês estão assistindo essa aula. Que é isso aqui, ó. Opa. Por que a gente fala tanto sobre a questão do consumo de gorduras, né? Olha só que bonito isso, gente. Que agradável de se ver. Uma coisa assim, boa de se ver pela manhã, sabe? Ai, ai. Logo de manhã ver gordura. Como assim? Olha só.
o que nós temos aqui, gente? Aqui nós temos várias pipetinhas aqui com sangue centrifugado. Então, aqui, ó, esse aqui é um sangue bonitaço, tá? Então, aqui está o plasma, né? Aqui está um pouquinho de gordura, células brancas e outros tecidos. E aqui tá os glóbulos vermelhos. Quando a gente centrifuga o sangue, gente, ele fica assim, ó, bonitão. Aqui bem transparente, bem límpido, né? E aqui bem escuro, bem vermelho, escuro assim, né? Puxando para uma cor de vinho, assim, que é os glóbulos vermelhos. São os glóbulos vermelhos. O que acontece? Esse sangue bonitão aqui só vai acontecer aqui, ó. Para quem tiver LDL, ótimo, e triglicerídeos abaixo de 100. Certo? O que acontece? Se a gente começa a ter acúmulo de LDL ou de triglicerídeos subindo, essa coisa super límpida, super translúcida, transparente aqui, ela vai começando a ficar um pouquinho mais opaca. Então percebam que aqui ela já está um pouquinho mais turva. Pouquinha coisa, mas tá. E quando a gente chega mais ou menos aqui, ó, começa a ficar ainda mais turvo. A ponto de quando o LDL e triglicerídeos estiverem altos, fica quase opaco. Vocês enxergam aqui? E olha só, quando está muito alto, quando está muito alto, olha a nojeira que fica isso aqui, ó. Era para ser assim, gente, transparente, bonitão, e tá assim, ó, pastoso. Quando a gente fala que gordura no sangue é prejudicial, gente, a gente tem que entender que gordura no sangue é prejudicial. Gente, imagine esse monte de banha circulando pelas artérias de vocês. Parece banha de porco, diz a Karine. É verdade. Olha que nojeiro isso aqui, cara. E isso aqui, ó, é o triglicerídeo acima de 190. Não é raro achar gente com triglicerídeo com esse valor, gente. E olha aqui, tem pessoas com triglicerídeo acima de 3.000. Olha como é que fica o sangue dessa pessoa. De gordura dentro. Então, assim, ó, um primeiro passo que a gente fala, assim, quando vai trabalhar com reabilitação cardíaca, é a conscientização, né? A gente tem que mostrar para as pessoas puro leite condensado, diz o Léo. Quem dera fosse isso, né, cara? Acho que é um troço um pouquinho mais nojento. Imagina, cara, eu acho que nem o encanamento aqui de casa funcionava se eu soltasse tanta gordura assim no ralo. E entupia uma semana. Pensa que nossas artérias fazem milagre de funcionar com todo esse colesterol ali, né? Fazem milagre, gente. É sério. Porque, imagina, tenta largar ali, que nem a Karine falou, tenta largar a banha no ralo da cozinha e ver se vai passar. Não passa, meu, entope na hora. Cara, como é que o nosso coração consegue bombear um sangue tão pastoso assim, tão viscoso, sabe? E a gente falou sobre isso em hipertensão, gente. Esse sangue aqui, ele é super viscoso, ele tem altíssima dificuldade para fluir ele tem dificuldade para fluir pelas artérias e o coração vai sofrer, moçada. Então a pessoa vai ficar hipertensa já. De saída ela já é hipertensa só por ter o colesterol alto. Sabe? Então assim, é um negócio que a gente tem que ter também a questão da educação, né? Pô, conscientização, cara, eu preciso controlar esses marcadores aqui sanguíneos, né? O LDL, o triglicerídeo, o colesterol bom tem que estar alto porque ajuda a carregar essa gordura das paredes arteriais. Então, assim, isso é um marcador, assim, super importante da nossa saúde vascular. Isso determina a viscosidade. Eu vou deixar essa figurinha aqui, ó, é de vocês. Lembrem-se que tudo que está aqui vocês conseguem. Aqui vocês têm ela em resolução cheia. Se vocês quiserem fazer um pôster para postar aí na academia, aí, ó, galera que tá trabalhando nas academias, quiser fazer, ó, só pegar aqui depois e bota o logotipo da academia aqui do lado de vocês. Bom, isso Vou aqui. mostrar pro meu pai. Ah, aí, ó, boa. Boa, é verdade.
Pensa o sofrimento desse coração. Imagina a banha depois, assim, ó. Não, a Karine falou tudo, né? Parece banha. É um troço nojento, né? E isso aqui correndo no interior das artérias. Pensa só nojeira. Tá? Então, isso aqui, gente, é a lipidemia, que a gente chama. E é um importantíssimo fator de risco para todas essas doenças cardiovasculares, tá? Mais uma doença cardiovascular comum, pessoal, que a gente vai comentar é a pericardite, tá? Mais duas, na verdade. A pericardite, que tá ficando meio poluído já. Eu vou fazendo aqui e daí depois a gente manda para lá. A pericardite, o que que acontece? Você se lembra que tem uma membrana, as camadas do coração, né? Periepe, mioendo, pericárdio, epicárdio, miocárdio, endocárdio. São as camadas do coração. E essa camada mais externa, que não faz parte diretamente do tecido cardíaco, é mais um tecido colágeno que envolve o coração, para proteção e diminuição do atrito, por questões diversas, né? Uma delas, por processos infecciosos, pode acabar inflamando e aumentando a sua espessura, né? Comprimindo os tecidos ali dentro. Então, aquele tecido que era bem fininho, ele inflama e comprime o epicárdio, que é essa azulzinha aqui, ó. Então, ele fica comprimido. Então, todo o funcionamento do coração começa a ser dificultado. Por quê? Porque a vascularização que passa por aqui começa a ficar bloqueada, porque os vasos linfáticos que passam por aqui também vão ter dificuldade para passar linfa, porque o próprio miocárdio vai ter dificuldade de estar bombando. Gente, é como botar um sapato apertado. Não vai funcionar o pé direito, né? O pé cara, você vai doer, né? Não vai conseguir caminhar direito. Você bota um pericárdio inflamado em volta do coração, o coração não vai conseguir pulsar direito. É como se tivesse uma meia, um sapato apertado comprimindo ele. Então, a gente vai desenvolver insuficiência cardíaca aqui também. Tá? Esse caso aqui é pericardite, tá? Acabei não botando o nome aqui, mas a gente escreve agora. Então, só um desenho da anatomia. Aqui. Aqui. Pericardite. Judite. Vocês já viram aquele vídeo do Porta nos Fundos, velho? Judite, faz isso pra mim, Judite. Que ele liga pra ti no telemarketing. Ai, ai. Aqui. Às vezes eu viajo, né? Fico pensando nas coisas da vida, assim. E lembro de umas coisas nada a ver. Pronto. Deixa eu ver. Tá. Então aqui é pericardite, tá? Outra patologia comum. E Não, tem mais duas ainda. Eita, eu pensei que já estava acabando. Não, ó. Vamos, próxima cardiopatia comum. Cardiomiopatia hipertrófica. Essa tem nome bonito. Tá? O que é a cardiomiopatia hipertrófica, gente? Ela pode acontecer por dois motivos. Só ver aqui o que aconteceu. Tem umas divisões aqui. Pronto. Ela pode acontecer por dois motivos, tá? Ou a hipertensão, ou uma questão genética. O que é a cardiomiopatia hipertrófica? Aqui, ó, é o ventrículo esquerdo saudável. O miocárdio, né? O músculo cardíaco. O que acontece? Por causa de hipertensão arterial ou por causa de questões genéticas, começa a haver um espessamento aqui do miocárdio. Só que não daquele jeito saudável que a gente aprende em PhysioX, que é o coração de atleta, né? De um jeito, na verdade, aqui não saudável, do jeito patológico, por isso que é cardiomiopatia.
hipertrófica, né? Hipertrofia patológica, não é uma hipertrofia saudável. E aí o que acontece? Essa hipertrofia, ela é concêntrica, ela vai acontecendo aqui para dentro, e o tamanho do ventrículo diminui, né? Pensa que aqui, vamos pegar aqui um triangulinho, tem triangulinho aqui? Tem, ó. Pensa que aqui, ó, nós temos um triangulinho mais ou menos desse tamanho aqui de ventrículo, cabe tudo isso de sangue, de volume aqui dentro, e aqui, vamos colorir ele aqui. Ó, aqui nós temos um tamanho ventricular, e aqui nós vamos ter um volume ventricular muito inferior, né? Assim, ó. Então, olha só como diminuiu a nossa capacidade cardíaca. O coração vai ter muito menos capacidade de enviar sangue para o restante do corpo. Né? Tudo isso, gente, são mecanismos que acabam prejudicando o funcionamento normal cardíaco, né? Que é a tal da cardiomiopatia hipertrófica. Professor, ele tem tratamento para algo desse tipo? Então, olha só, boa pergunta, cara. Todas as que a gente viu até agora tem. Essa aqui não tem, mano. Mas essa aí é só cirurgia ou nem isso? Tem cirurgia, existe uma cirurgia, mas ela é o último caso, se evita ao máximo fazer esse tipo de cirurgia, onde se corta tecido cardíaco mesmo. É bem sério. Só que a recomendação nesse caso aqui é justamente a pessoa, assim, se cuidar ao máximo possível, alimentação, exercício só de baixa intensidade, sabe? A cardiomiopatia hipertrófica é uma doença, ela é bem séria, assim. Ela às vezes a gente tem essas histórias em atleta. Teve um atleta que morreu em 2013, acho que foi, no meio do campo de futebol, por causa de cardiomiopatia hipertrófica que não foi diagnosticada, né? Vocês lembram qual foi o caso, gente? Deixa eu ver se eu acho aqui. Cardiomiopatia, futebol, morte súbita. Aqui, ó, Adilson, qual é o time? Do Atlético Mineiro, ó, com 32 anos, dia 12 de julho, morreu no meio do campo de futebol, porque ele tinha uma cardiomiopatia hipertrófica não diagnosticada. Né? Do Atlético Mineiro. Não sei se vocês lembram desse caso, gente. Entrou a equipe médica, tentaram reanimar ele. Foi uma coisa bem séria. Deixa eu ver o ano que foi isso. Eu lembro de ter sido 2013. Na reportagem que eu abri aqui, eles não falam o ano. São uns infelizes mesmo. Bom, mas é uma doença assim que ela é mais genética, né, gente? Ela tem mais relação com a genética. Ô Gui, Fala. E essa cardiomiopatia, ela só se dá no ventrículo esquerdo? Peraí, só um pouquinho. Desculpa. Sim. Sim, ela predominantemente acontece no ventrículo esquerdo, porque ele é o que mais tem que fazer força para garantir a circulação do sangue, né? Então, sim, ela acontece principalmente no ventrículo esquerdo. Existe outra patologia ainda, que é a cardiomegalia, que aí o coração inteiro cresce, todo o coração hipertrofia, só que de uma maneira flácida, né? Como se ele hipertrofiasse, ele crescesse de uma forma flácida. Então ele fica grandão, mas não tem mais tanta contratilidade, né? É o famoso coração grande. E aí não consegue também ter força suficiente. Essas doenças de estrutura do coração, gente, o sopro, né? Sopro que é problema aqui nas válvulas, né? Onde ao invés do sangue ir de um lado para o outro e depois do ventrículo para as artérias, normalmente são genéticas, né?
Sempre que a gente fala de estrutura do coração, é doença genética. Muito provavelmente é por genética. E aí, com genética, não tem como lutar contra, né? Ah, gente, olha só, acabei esquecendo de falar. Assim, ó, a pericardite e a cardiomiopatia hipertrófica, né, são patologias aqui menos comuns do que o infarto agudo do miocárdio. Como que é o tratamento do infarto agudo do miocárdio, gente? Vocês sabem? O que tem que fazer depois que o cidadão infarta? Porque assim, ó, É a massagem? então, pode, né, ter que fazer primeiro os procedimentos de emergência, né? Massagem cardíaca, chamar a emergência o mais rápido possível, e daí lá no hospital eles vão ter que recuperar a vascularização do coração, né? Daí eles dão um choquezinho para parar o coração. Quase isso. Olha só. O que vai acontecer, tá? A gente tem duas opções para desobstruir essa passagem, tá? Se ela é uma obstrução parcial, se faz uma técnica que é chamada técnica do stent. Stent cardíaco. O que é opa? O que é o stent cardíaco, gente? É isso aqui, ó. Então, aqui, ó, obstrução parcial, certo? O que se faz? Entra com um fio aqui, com uma mola envolvida nesse fio. E no interior do fio tem um balão. E aí o que se faz? Esse fio aqui tem um cano que passa ar comprimido, e esse ar vai inflar o balão, e o balão vai distender essa mola. E a mola vai crescer ali dentro do lumen cardíaco e vai recuperar o fluxo. Ó. Então, o que antes estava parcialmente interrompido aqui por causa do arterioma, agora está recuperado o tamanho, ó. Inclusive fica meio inchadinha a artéria, né? Porque a gente botou um aramado aqui dentro, né? Uma coisa bem assim, marcenaria, né? Marcenaria para recuperar o fluxo adequado. Então aqui é o que o médico faz, né? O stent cardíaco. Essa é a tal da molinha, então. Perfeito, isso aí. A tal da molinha. É isso aí, isso. O pessoal chama de molinha, né? Por quê? Porque ela meio que parece uma mola, mas na verdade é mais por uma tela. A gente pode imaginar mais como uma tela, né? É uma tela super pequena, assim. Vou mostrar aqui para vocês até a figura que tem dela. Olha que legal aqui essa figura. A gente vê como é que é ela comprimida e ela descomprimida, né? Então aqui ela apertadinha, ó, é bem pequenininha, mas é grande se a gente pensar que um cano desta espessura foi entupido por causa da quantidade de graxa que a gente tinha nas artérias, né? Esse é o mais curioso, né? A gente conseguiu entupir um canudinho que tinha dentro do nosso coração. E aí essa tela, ela é assim, quando infla ela fica assim, ó, bem larguinha e vai conseguir permitir o fluxo sanguíneo passar pelo coração de novo, né? Eu acho incrível isso aqui, essa ideia, essa sacada que os caras tiveram de fazer uma tela de metal, inflar e garantir de novo o fluxo sanguíneo é uma coisa assim, é genial, né? Tipo, é uma coisa tão banal, mas ao mesmo tempo é genial. Porque como que a gente ia, né? Para mim isso aqui é demais, né? Botar uma mola ali para ó, quer saber? Tá entupido aqui o negócio, a gente não vai desentupir, a gente vai fazer o quê? Vai alargar o cano. Parece uma coisa meio cabreira, né? Ai, ai. Tá entupido o cano? Tá entupido, sim, senhor. O que a gente vai fazer? Vai alargar o cano. Hein, professor? Fala. E quando essa veia essa veia artéria que tá entupida, Artéria, isso aí.
é no coração em si, que nem tá naquela imagenzinha ali que você mostra na primeira. Tem como fazer isso também? Então, isso é feito no coração. Ô, louco. Ô, louco! Isso é feito no coração, cara. Deixa eu te mostrar aqui então, ó, para te ver que bonito que fica. A artéria cardíaca com stent. Aqui, nossa, essa imagem aqui tá bonita demais. Vamos abrir essa aqui. Tô carregando uma figura aqui para vocês de uma fluoroscopia, tá, gente? Não quero comprar a imagem. Vamos pegar ela em baixa resolução mesmo. Abrir a imagem, uma nova guia, baixa resolução. Copiar a imagem. Aqui, ó. Esta imagem aqui tá top. Olha só, isso aqui é uma artéria cardíaca, ó. Ó, é mais ou menos o desenho que eu mostrei ali para vocês, ó. Uhum. Aqui, tá vendo, ó? Que tem uma artéria passando aqui, ó. É como se fosse essa artéria aqui e aqui atrás é o músculo cardíaco, ó. E Como ela é tá que se ali a chega caminho. aí? Como é que se chega aqui, cara? Pela virilha. Ah, eu lembro desse procedimento. Sim. Então, tu vai ir pela artéria femoral com um canudinho rígido, com uma Uhum. câmera na frente e tal, e o cara enfia o canudinho ali, pum. Eu ouvi Daí ele dizer que vai tem gente subindo que. pela artéria aorta, vai subindo, 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 dá a volta na artéria aorta, entra na artéria cardíaca e entra aqui nessa região. Então vem lá de baixo esse canudo até aqui, mano. Bah. E tem gente que morre por causa disso, né? Nesse procedimento. Cara, todo procedimento cirúrgico tem chance de dar ruim, né? Uhum. Todo procedimento tem chance de dar ruim ali no meio. É muito incomum morrer durante esse processo. Muito Ah, é? incomum. É. Achei que fosse Normalmente mais comum. a pessoa que vai morrer durante esse procedimento é alguém que já fez isso antes outras vezes e já está muito fraquinha, sabe? Já está com o sistema vascular todo comprometido. E a ponte de safena? Aí, ó, pensei que estava demorando para vir essa pergunta. E a ponte de Safena, o que que é? Bom, nós somos marceneiros aqui, os cardiologistas são marceneiros, né? Cirurgião cardíaco, no caso aqui, né? Não é cardiologista. O que que ele vai fazer? Bom, se não deu certo alargar o cano, o que que a gente vai fazer? Um puxadinho, né? Tem coisa melhor que fazer um puxadinho? Ó, pega aqui a artéria aorta, ó, Su. O que que tu vai fazer? Ah, não tá chegando sangue aqui? O que que eu vou fazer? Eu vou pegar e fazer um cano aqui, ó, até aqui. Assim, ó. Você entendeu? Ó, eu vou costurar um caninho aqui até aqui. Então, assim, deixa o troço entupido como tá mesmo e faz um gato para começar a revascularizar aqui esse lado aqui do coração, né? Mas Como é que daí, eles... isso daí Fala. é outra artéria ou é um canudinho específico? Por que que tu acha que se chama de ponte de safena? Porque se usa uma veia grandona que passa pelo meio da coxa, no caso uma veia, tá? Que se chama veia safena. Tadã! Ó, a veia safena aqui bonitona, ó. Então, a gente vai pegar um pedaço dessa veia, mais ou menos uns 5, 10 centímetros, um pedaço grande de veia. Lembrando que a veia serve para retorno do sangue, não para condução do sangue até a região, né? E o que que vai acontecer? A gente vai usar esta veia para revascularizar aquele lugar ali, mais ou menos com aquela ligação que eu fiz. Então, vamos representar ela aqui, ó. Trazer todo mundo mais pro lado aqui. E daí tá aqui, ó. Olha aqui, ó. Revascularização cardíaca. Olha só, aqui a artéria aorta e a ponte. Olha aqui o gato, ó. Pum. Revascularização por ponte de safena. Ou se pode também por artéria mamária, né? Se pode tirar uma outra artéria que se tem no corpo que se usa. Normalmente se usa a veia safena porque ela é menos problemática de tirar. Ah, Sor, não vai fazer falta tirar uma veia? Cara, veia não faz tanta falta tirar, porque o sangue encontra outro caminho para voltar. O mais importante é fazer o sangue chegar lá. Lembra que o importante é fazer o sangue chegar rico em oxigênio para oxigenar os tecidos. Então, olha só, o que se fez aqui? Se tinha artéria, estava obstruído, eles não conseguiram desobstruir. E aí, o que aconteceu?
teve que fazer o puxadinho aqui, né? Pam, pam. Aqui tem 2 puxadinhos. Prof, tem gente com mais de uma ponte de safena? Tem gente com 3, 4 pontes de safena, gente. Tá, que tá um viaduto ali, sabe? Não é mais ponte. Ó, olha aqui, ó, as pontes, ó. É um puxadinho para revascularização do local que está entupido. Ó, eles não conseguiram desentupir com o stent, ou não tem como desentupir com o stent, porque foi uma obstrução total ali da região. E aí se usa a ponte de safena. Vamos alinhar aqui só. Professor, Fala, Sô. se a veia é responsável por retornar, como é que ela vai mandar o sangue? É porque aqui eu tô botando ela no outro lugar, né? Daí ela se torna uma horta? Se Uma torna horta não, uma artéria, exatamente, se torna uma Ah, artéria. Porque a gente tem que lembrar que uma veia é só um canudo, né? Uma artéria não, uma veia. Uma veia é uma artéria mais simples. Ela tem menos musculatura interna, a parede dela é mais simples, ela é bem um canudinho de pele, assim, de colágeno, sabe? Tem algumas camadas ali, tem também um pouquinho de musculatura, mas é bem pouco funcional. Então, o que que acontece? É como se eu botasse... Por que que não se faz isso sintético? Tipo, pega um canudinho de plástico mesmo e coloca aqui. Porque a chance do corpo recusar isso é muito maior do que tu pegando uma parte do próprio corpo da pessoa e colocar ali. Né? Lembra que sempre tem chance de ter... do corpo recusar, né, esse tecido aqui. Então, não se usa nada sintético, porque tem chance do corpo acabar recusando aquilo ali. Então, se usa uma veia para isso. E daí a veia passa a ter função de artéria. Perfeito, senhor. Então, aqui, ó. Revascularização cardíaca. Né? Eu acho demais isso, gente, porque assim, ó, sério, tu pensar que o cara fez um puxadinho aqui é uma coisa assim, sem era nem beira, né? Olha aqui que bonito esse coração, gente. Olha que top, sério, olha só. Aqui tá o coração, tá aberto, tá? Deixa eu ver se essa imagem aqui eu consigo redefinir ela melhor aqui. Ó, aqui tá um coração, né? Abriram o peito do cidadão aqui tá os macacos hidráulicos aqui para separar as costelas. E olha só, escurão aqui, porque ele está tendo um infarto, então está morrendo o tecido. Só que é um cidadão, ó, que já tem uma ponte. Olha aqui a artéria aorta, ó, grandona, bonitona, do tamanho de um polegar quase, ó, saindo do coração. Né? Esse coração ele está deitado, na verdade é assim, ó. Tá? Olha só que bonitão. Olha a artéria aorta aqui, uma ponte de safena vindo até aqui e revascularizando essa região. Olha aqui tudo preto, ó, porque está morrendo o tecido nessa região por causa do infarto. E aqui, ó, ele já tem uma outra ponte de safena. Já tem 2 pontes, moçada. Tá costuradinho, ó. Dá até para ver os pontos aqui, ó. Tá vendo esses pontinhos aqui? Costurado na artéria aorta direto, ó. Os pontinhos ali. Aqui também dá para ver os pontos, ó. Olha só. As pequenas cicatrizes ali, aqueles pontinhos são as cicatrizes da costura. Sutura, né? Então é uma coisa assim. A ponte, ela vai dentro do ventrículo? Não, ela vai do lado de fora. Ah, então tá. Ela vai do lado de fora, ó. Ela vem aqui, ó, do lado de fora para cá, ó. Aqui é a mesma coisa, do lado de fora para cá, do lado de fora para cá. A gente pega uma artéria lá de fora e traz aqui para revascularização do lado externo do coração. Lembra que o infarto, ele aconteceu numa artéria externa. As artérias do coração, elas passam do lado de fora, ó. O ventrículo, cadê o ventrículo? Aqui, ó, o ventrículo é essa parte de dentro. Aqui não tem artérias de grande calibre passando. Né? Aqui o coração, ele tem que bombear o sangue justamente para ele ir para essa artéria, que é a artéria aorta. Né? Então aqui não tem outras artérias. Aqui a gente está justamente garantindo que o sangue fique girando. O coração, ele é o quê? Ele é um motorzinho que fica no meio do nosso encanamento vascular, que faz o sangue não parar de girar.
Só que esse motorzinho também precisa de energia para funcionar. Então, o próprio sangue que ele bombeia, ele vasculariza ele mesmo, né? Que é com as artérias que a gente chama de artérias coronárias, que são essas arterinhas que passam pelo lado de fora dele aqui, ó. Aqui, 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 aqui. E aí, se uma entope, o ventrículo, que é esse musclão aqui, né, esse músculo grande aqui, o que acontece? Se uma artéria coronária é interrompida, se uma artéria coronária sofre um infarto, o que vai acontecer? Esse músculo, ele vai começar a morrer. E a função dele, que é bombear para fazer o sangue girar, vai começar a diminuir. E a gente vai começar a ter um coração insuficiente, que a gente chama, né? Entendi. Maravilha. Perguntem, gente. Eu adoro quando vocês interagem comigo. Aqui o nome é Ponte de Safena. Sim. Ponte de Safena. Ó, tá ficando da hora esse quadrinho, né? Cheio de figurinha, assim. Eu tô com o Google aberto, umas 3 alas abertas aqui na outra tela, para ir botando a figurinha conforme vocês falam. Aqui e aqui. Maravilha. E qual que é a outra coisa também? Vocês devem lembrar que o que nós temos também? Outra cardiopatia comum. Deixa eu achar aqui só. Fisiologia humana 1 ou 2? É na 1, eu acho. Neuromuscular, citologia, neurotransporte, organela. Não, estou na 2. Lá em Fisiologia Humana 2, gente, é aqui, ó. Em Fisiologia Humana 2, vocês devem ter visto, numa aula de eletrofisiologia cardíaca, que o coração, ele tem nervos que passam por dentro do músculo cardíaco. Ele tem nervos que passam por dentro dele. Aqui, vamos copiar essa imagem aqui. E o que acontece? Às vezes pode acontecer do quê? Porque assim, ó, esses nervos, eles vão conduzir o potencial elétrico que faz o coração contrair. Tá? Então, o que acontece? Vai chegar um choque aqui nos átrios, contração atrial, tuque. Daí vai chegar um choque entre o átrio e o ventrículo e vai fazer o ventrículo contrair. Então, tuk, 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 né? Que é o bumbum do coração que a gente conhece. O que acontece? A gente sabe que isso aqui tem que funcionar perfeito assim. Pum, 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 pum. E se, de repente, esse negócio começa a funcionar mal? Né? E se, de repente... Olha só que louco isso aqui, gente. Sério, presta atenção agora. Ó. Sabe aquele pedacinho do coração que morreu? E se não foi só tecido muscular que morreu ali? E se o tecido neural, o nervo cardíaco, o nervo que passa dentro, os ramos neurais que passam dentro do coração, e se eles sofreram dano também? Será que o tuk-tuk vai acontecer perfeito, gente? Né? Porque não tem só músculo ali. Tem nervo, tem tecido neural. A gente precisa que o coração, ele contraia exatamente assim, ó. De cima para baixo, nos átrios, para fazer o sangue descer. E depois, de baixo para cima, para fazer o ventrículo soprar o sangue em direção à artéria para cima. Então é assim, ó. Pluk, 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 né? Se acontece um desvio e sei lá, ó, ou o ritmo fica errado, ó, plu plu plu, plu plu plu, plu plu plu, uma extrasístole, por exemplo, o coração, uma partezinha ali acaba recebendo 2 impulsos por vez. Ou então, essa contração do ventrículo ela é falha, plum, 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 plum. Ela demora mais para acontecer. Não acontece na hora certa. Ou acontece de uma forma mais lenta.
Plum, plum. Plum, plum. Plum, plum. A gente tem diferentes alterações. Como é que a gente chama essa marcação de ritmo do coração? Vocês sabem. Ó, o Jerry já tinha até perguntado, não tinha visto. Como é que chama isso aqui, Jerry? Como é que se chama esse monte de plum que eu fiz aí? Quem aí chuta? Arritmia cardíaca. São os tipos de arritmia, né? Porque são alterações no passo cardíaco. O passo. A gente tem um passo. Tum, 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 tum. E daí, se acontece alguma alteração na forma como a informação neural chega no coração, a gente vai precisar de alguém para marcar esse passo. E aí, Jerry, como é que chama isso? Marca-passo. Né? Chama marca-passo. Por quê? Porque a gente vai... E aí o marca-passo... Gente, é assim, ó, o cirurgião cardíaco é, na verdade, um baita de um marceneiro, eletricista e encanador. Essa é a verdade. O cara é encanador e eletricista. Porque assim, ó... O que vai acontecer? Isso aí, Jerry, marca-passo, olha ali. Então, o dano tecidual foi tão grande que prejudicou o funcionamento neural cardíaco. Não foi só a estrutura que a gente teve aqui. Não foi só uma obstrução parcial. Foi funcionamento neural. Então, olha aqui, ó. Ah, inclusive eu tenho que escrever isso aqui, que isso aqui é uma das perguntas depois que eu vou postar para vocês. Ó, stent cardíaco é para obstrução parcial, revascularização cardíaca ou ponte de safena é para uma obstrução vamos abrir aqui mais um espacinho. Total, a gente pode dizer assim, e o marca-passo é para quando houve dano neural. E aí, o que acontece? A gente vai ter que usar o tal do marca-passo. Então, o que a gente vai fazer? Olha só. Ah, não está chegando a eletricidade no ponto que tem que chegar? O que a gente vai fazer? A gente vai botar um cano? Não, a gente vai botar um fio. Um fio elétrico. O que, senhor? Bota um fio elétrico dentro do coração? Por que não, né? Já enfiaram um cano de novo, já enfiaram a mola, um cano. Por que não enfiar um fio elétrico, né? E olha lá, gente. Pega uma bateriazinha, a maquininha que dá choque, tem um programinha de computador ali, uns sensores. Fura aqui a nossa veia cava superior, faz ele entrar via veia cava nos nossos átrios, na base aqui, e lá no ápice, na base dos ventrículos. Né? E esses dois fiozinhos passam por dentro do coração e eles vão sentir. Ó, se o choquinho natural do coração não passar, o que ele vai fazer? Ele vai pegar e ele mesmo vai dar o choquinho no coração. Olha que legal. Né? Quem não estava satisfeito em enfiar uma mola dentro da artéria coronária, quem não estava satisfeito em fazer um novo encanamento cardíaco, quem não estava satisfeito, né, com tudo isso, pode agora botar ainda um fiozinho. O Jerry falou, bah, mas é só gambiarra. Eu não tinha visto esse comentário aqui. Né? Parece gambiarra, né, gente? Assim, do jeito que eu falo. Mas isso aqui são anos de estudo, né, gente? É muita pesquisa. São profissionais, assim, excelentes. Mas eu falo, assim, porque é uma coisa curiosa, né? A gente tem que também deixar essa coisa interessante, né? Quando eu vou ver palestra de cardiologista, tipo, tu vai no congresso lá de cardiologia do esporte. Ai, daí vai o cardiologista, o médico do esporte, gravatinha, terninho.
E então nós utilizamos a técnica de revascularização alfa, ômega, X plus, motherfucker, não sei o que, não sei o que. Aí eu fico ali, ok, né? Qual foi o resultado? Ai. Por isso que é bom, né, gente, ir nesses congressos, assim, daí tu aprende a falar que nem eles, né? Tudo pomposo. Me olha dando palestra, ver se eu sou assim, que nem eu sou com vocês aqui. Ai. Vocês sabem, né, gente, eu sou diretor de uma sociedade médica, né? A Sociedade de Análise Clínica, muito melhor, né, Su? De uma sociedade clínica de análise de marcha. E ali sou eu de educador físico e o resto é tudo médico. Né? E daí no meio deles eu sou, né? Todo pomposo ali, vou também de camisa, palitozinho nos eventos. Mas que nada, tava mais aqui para dar aula para vocês. Então, a gente coloca esse marca-passo, por quê? Porque ele vai identificar alterações do passo cardíaco, vai identificar alterações de como passa esse choque dentro do coração, e se tiver um desvio, em algum momento ele vai lá e pum, dá um choque para a coisa funcionar de novo, para recuperar o passo cardíaco, tá? É como se fosse, a Su falou antes, né? Se tem uma parada cardíaca, usa o desfibrilador, é isso aí, ele é tipo um desfibrilador portátil. O nome do marca-passo é cardiodesfibrilador automático. Ele é aquela máquina de dar choque dentro do coração. Claro que o choque aqui, gente, ele vai ser de uma intensidade muito inferior, porque não tem que passar pelas nossas costelas, né? Não tem que... Aquele choque, ele é tão forte porque ele vai agir aqui nas costelas para fazer o coração contrair forçadamente. No caso do desfibrilador, aquele externo, né? Esse desfibrilador aqui, que é o marca-passo, ele vai agir internamente. Então, é um choquinho bem leve. Importante a gente ter noção que esse cara tem uma bateria, né? Como assim, Gui? Pode acabar a bateria? Mano, pode acabar a bateria, que nem o celular de vocês. Um dia acaba a bateria. E aí, o que faz? Troca a bateria. Tá? Onde é que fica isso aí, gente? Olha aqui, ó, fica na musculatura peitoral, fica bem aqui, assim, tá? Se corta a pele aqui e deixa ele guardadinho aqui, embaixo da pele, tá? Daí, como é que faz para medir a bateria? Vem com um aparelhinho que parece um celularzinho, assim, mais simples, coloca em cima e ele faz a leitura. Pip, daí aparece o desenho da pilha e quantos palitinhos a pilha tem ainda. Igual o celular, mano, sério. Você mede a bateria que tem no troço que tá deixando o cara vivo. Sabe como é que é? Então, assim, tem que ser feito o controle de quanto de bateria tem ali, né? Por quê? Porque quando acaba a bateria, o que tem que fazer? Tem que abrir de novo, fazer uma cirurgia bem simples, tá, gente? Não precisa UTI, não precisa nada super centro clínico, assim, avançado, não. É uma cirurgia que você abre aqui a pele, não precisa nem anestesia geral. Abre aqui, tira a bateria velha, coloca a bateria nova, troca o marca-passo, limpa ali os fiozinhos, ajeita, pum, costura ele, fixa direitinho, costura a pele e fecha. E, gente, é engraçado, se é uma pessoa de mais idade, assim, já com a pele bem fininha, você toca aqui, dá para sentir o marca-passo, gente. Tá? Dá para sentir, você sente o marca-passo. E tem gente que esse marca-passo funciona tantas vezes por dia, ele tem até um registro, quantas vezes cada dia ele funcionou. A data, a hora, a intensidade, a voltagem, o número de vezes que ele teve que dar choque. E tem gente que esse troço funciona o dia inteiro. Tipo, 100 vezes por dia, fazendo o passo do coração funcionar normal. E aí, em 6 meses, 2 meses, 1 mês, tem que trocar pilha. Então, por isso que é importante a gente está sempre fazendo a revisão desse marca-passo, né? O avô da minha esposa, ele não sabia que esse troço acabava a pilha, e ele ficou, acho que 1 ano sem ir no médico de novo para ver a pilha do marca-passo. Quando chegou no médico, ele já estava na reserva. Sabe quando o tanque de gasolina está assim, ó, só no bafo? O negócio já estava na reserva, gente. Estava para acabar a pilha do negócio. E aí trocaram a pilhazinha do marca-passo do vô.
né? Então, assim, é uma coisa que a gente tem que estar atento, né? Vamos ver a Marcele aqui, ó. De todos esses procedimentos, qual é o mais complicado de fazer? Ou todos são complexos? Ou depende da saúde de cada um também? Então, Marcele, todos esses procedimentos são relativamente complexos, né? Talvez o pior seja a ponte de safena, porque é uma cirurgia de peito aberto. Tu tem que. A revascularização cardíaca, a ponte de safena, gente, eu, ah, eu recomendo. Vamos aqui olhar um vídeo. É uma cirurgia onde tu tem que serrar o externo, abrir o externo, para poder costurar a ponte da artéria aorta até o até o coração, até a artéria aorta, até a artéria coronária, tá? Vamos ver aqui se eu acho para vocês essa. Olha só, gente. Vou botar aqui para vocês. Ó, aqui é o peito. Olha o que eles estão fazendo, ó. Esternotomia. Eles estão serrando o peito de uma pessoa. Quem tem nojo de cirurgia, por favor, não olha, gente. Ó, e aí se usa um macaco para abrir o peito e acessar o coração. Ó, se corta aqui o tecido colágeno, os tecidos, e olha ali, tu tem acesso direto, ó. Aqui tá os pulmões. Olha que lindo, gente. Nosso corpo é fenomenal. Aqui ele tá com um bisturi, né? Esse bisturi elétrico, né? Por cauterização. Tá cortando os tecidos. Agora ele vai abrir o pericárdio. Olha ali o pericárdio, ó, bonitinho aquela pelezinha que eu falei para vocês, ó. Eita, travou? Dissecação da veia safena. Olha aqui, ó. Pegaram toda a veia safena aqui no caso, ó. Aqui pegaram uns 20, 30, 40 centímetros de veia safena. É, com certeza. Estão costurando aqui, ó. Vamos fazer um furinho ali na artéria aorta. Costura a veia safena ali. E o coração batendo. Gente, não é que nem o mecânico que desliga o motor do carro para consertar. Não, o médico tem que consertar o motor do carro com o motor girando. Então tá ali aquela coisa ó, se mexendo e ele tem que aqui, ó, costurar ali direitinho enquanto ele tá para lá e para cá, ó, se mexendo. Ó, olha a pressão arterial jogando sangue para cima, ó. Ali ele tá pegando o melhor pedacinho da veia safena e agora ele vai revascularizar. E provavelmente a gente vai conseguir enxergar a parte escura. Aqui ele vai cortou a artéria, fez o desvio do fluxo para não perder esse sangue. Ó, introdução da cânula no átrio direito. Agora ele vai fazer a circulação acontecer externamente, tipo um coração do lado de fora, tá? Ele está desviando o fluxo do sangue do coração para fora. Início da circulação extracorpórea, ó. E aqui é um coração artificial, ó. Isso aqui é um motorzinho que é um coração artificial. Então mandaram o sangue para dentro e agora ele vai ligar a bomba aqui, ó. O sangue venoso escuro é oxigenado e bombeado de volta para o paciente. Ó, eles injetam aqui um fluido para manter o tecido do coração nutrido, né? O coração parou. Agora, por uns minutinhos, eles podem parar o coração porque a circulação está extracorpórea para poder fazer a cirurgia. Agora, a artéria marginal. Ó. A artéria marginal é aquela artéria coronária, tá? Que é a que vai receber a ponte de safena.
Que nervoso que dá só de ver. Aqui eles estão explorando qual é o ponto da artéria que está interrompido, ó. E agora eles vão fazer a ligação, o gatinho, ó. Pega a artéria aorta, a veia safena, e vai ligar naquele pontinho ali que eles cortaram da artéria coronária. No caso, coronária é aquela que irriga o coração pelo lado de fora. Marcele, tem tempo limite sim, eles não podem deixar isso parado por muito tempo não, porque senão ele pode sofrer dano por falta de circulação no coração. Então eles têm um tempo para fazer isso. Agora eles costuram, eles chamam isso de anastomose. Teste de fluxo para ver se não está vazando nada. Professor, é justo Jesus, esse cara aqui teve ganha. que fazer 2 pontes numa cirurgia só. É por isso que eles pegaram tanta veia safena, ó. Vai fazer a segunda ponte de safena, gente. Uma cirurgia vai fazer 2. De tão forte que foi o infarto dele. Professor, é justo o dinheiro que os caras ganham. Meu Deus. O que foi lá? É justo a grana que os caras ganham, tá louco? Tu viu? É um negócio sério, né, cara? Ramiro, o tempo de recuperação dessa cirurgia é assim, ó. É 1 dia deitado e 1 semana em observação, que pode variar bastante, tá? Porque é só o tempo, na verdade, da pessoa diminuir sintomas e diminuir risco vascular. O quanto mais rápido ela receber alta, melhor. Porque o tempo deitado... Olha ali, ó, cortaram a artéria coronária, ó. Vocês viram que tem uma eletrofisiologia residual ali? O coração tá dando umas mini pulsadinhas, ó. Eu acho que tem ali ainda uma tentativa ainda do corpo em estar pulsando esse coração mesmo com ele parado. Gente, lembrem-se que aqui tu tem 2 macacos mecânicos aqui separando as tuas costelas, né? Tu tá com uma cirurgia de peito aberto. A chance de dar infecção nesse tipo de situação ela é muito grande também. Essa aqui é uma ponte de artéria mamária, ó, bem aquela que eu mostrei para vocês, ó. Jesus, são 3 pontes de uma vez só. Eu não acredito nisso. Ó, eles vão testando para ver se está irrigando a região. Coração batendo, ali tá as pontes. Mano, ele tá pegando o coração do cara na mão. Pensa, eles estão pegando o coração de uma pessoa na mão, gente. E o coração batendo ali. Retirando a cânula, aquela que fazia a vascularização a circulação extracorpórea, né? O coração fora do corpo, né? Sutura do externo não é com fiozinho, é com arame. São fios de aço, né? São arames. Ó. E aí eles vão fechando os arames, assim, ó. Fazem uns ajustezinhos, tipo uns nozinhos. E fecha tudo bonitinho. Ó, ficou bonita aqui a sutura. E a frequência cardíaca 70 batimentos por minuto. E o coração começa a funcionar de novo.
Dá like nesse vídeo aqui, ó. Vou até postar aqui para vocês no chat. 2019, ó. Mário Frota Filho. Muito legal a cirurgia dele, ó. Então, inclusive, ele mesmo, é o canal dele, ó. Ele gravou ele fazendo uma cirurgia, ó. Os médicos estão fazendo isso agora. Eu conheço um cirurgião de quadril que também filma a cirurgia dele. Tá, gente? Então, isso é a tal da revascularização cardíaca. Vamos lá. Então, a gente viu aqui o infarto, o stent, revascularização, marca-passo. Tudo isso tem vídeo no YouTube, a galera fazendo, tá? E outras 3 doenças comuns, a embolia pulmonar, a pericardite e a cardiomiopatia hipertrófica, né? Lembrando que todas essas doenças têm o seu fator de risco aumentado pela hiperlipidemia, né? O que é hiperlipidemia? É a quantidade de gordura, ou como falou a Karine ali, né? É banha de porco no sangue. Isso aí, ó, banha de porco no sangue. Então, todas essas doenças são muito aumentadas. Perdão, gente. Todas essas doenças têm as chances muito aumentadas se nós não nos cuidamos, né? Acho que a Marcela ali falou, ó, tem um tio que fez 3 ou 4 pontes e a última avisaram que pudesse não dar certo. Mas deu certo. Pena que ele não se cuida nadinha. Aí é um problema, né? Tem que mostrar o vídeo para ele, Marcele. KKKK. Marcele, boa ideia. Vai no choque, né, Marcele? Já salvou o vídeo, diz ela. Tem que ir no trauma, né, Marcele? Então, olha só. O Ramiro perguntou ali, senhor, qual é o tempo de recuperação, né, de uma cirurgia cardíaca? Então, o que acontece? Nas primeiras 24 horas, a pessoa fica em observação, que são o que a gente chama de fases da reabilitação cardíaca. Eu vou começar elas hoje, tá, gente? Porque eu acho que a gente já viu bastante conteúdo hoje. Parece que rendeu a aula hoje, não sei. Vou só entrar aqui nas fases e a gente já encerra, até porque resolveram cortar grama aqui do lado e isso está me atrapalhando um pouco. A reabilitação cardíaca, gente, ela vai ter 3 fases. Três não, 4, perdão. Fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4. Vamos ver o que a gente consegue ver hoje, depois a gente termina na semana que vem. O que acontece? A fase 1 é uma fase em que o indivíduo encontra-se acamado, tá? Ele vai ficar acamado após o evento cardiovascular. Acamado é o quê? Ele está no leito, né? Ele não pode se levantar, ele tem que ficar em repouso absoluto, tá? E isso vai durar, gente, pouquinho tempo. Antigamente, gente, nos anos 80 se fazia a pessoa ficar 2 meses acamada, tá? Hoje não, 24, 48 horas no leito, tá? Então, repouso no leito de 24 a 48 horas, certo? A gente chama essa fase de fase ambulatorial. Por quê? Porque essa fase ela é no hospital. Tá? Ela é uma fase que acontece dentro do hospital. A gente não tem muito relação com esta fase, tá?
Mas o que se preconiza aqui durante essa fase, tá? Principalmente que tenha muita ação do fisioterapeuta hospitalar, tá? Essa fase aqui, fisioterapeuta hospitalar e enfermeiros, né? Por quê? Porque, na verdade, aqui quem vão cuidar deles, do paciente, são eles, né? Eles que vão ter que aqui começar a fazer mobilizações no leito. Gente, se vocês um dia tiverem um parente que tem um infarto, se um dia vocês tiverem um parente que teve um infarto, né, um evento cardiovascular, evento barra acidente, né, vamos chamar assim, cardiovascular ou hipertensivo, é muito importante a questão da mobilização no leito. O que é isso, gente? É trocar de postura, né? Sentar, tentar ficar sentado, postura sentada, tentar fazer pequenas caminhadas pelo quarto. Muito importante que ele tente se levantar já nas primeiras 24 horas, gente. Isso é realmente importante, tá? Porque cada hora que o paciente ficar completamente parado, imóvel, é uma chance maior de acontecer um novo acidente ou dele perder capacidade vascular. O Luan falou, caramba, mano, o cara pegou o coração na mão. Literalmente, ele tava com o coração na mão, né, Luan? É quando a gente está literalmente com o coração na mão, né? Outra coisa recomendada também é sentar na poltrona. Normalmente os quartos têm uma poltroninha, uma cadeirinha do lado e a gente tem que levar a pessoa até lá, né? Tem hospitais particulares mais bem equipados que tem o ciclo ergômetro de leito, que é o ciclo, né? A pessoa chama de ciclo, mas é ciclo ergômetro de leito. Cara, isso aqui é muito legal, é uma coisa assim que melhora muito a saúde do paciente, ciclo ergômetro de leito. A gente chama tudo isso, gente, de mobilização precoce. Deixa eu achar aqui só uma figura do ciclo ergômetro de leito. Aqui, é top demais isso aqui, gente. Porque imagina que o cidadão tá ali com o peito, nem fechou ainda direito, e já tá fazendo exercício, mano. Isso é muito bom, porque assim, ó, esse tempo parado, gente, isso vai diminuindo muito a capacidade funcional do paciente. Deixa eu ver se vai vir a imagem aqui. Aqui, ó, olha que top isso aqui, gente. O cara tá deitado, claro, que eles fizeram com o enfermeiro para demonstrar, né? Tem aqui foto de paciente, mas as fotos são muito tristes, assim, então não, vou deixar essa aqui. Então, o que acontece? O paciente aqui, eles amarram a perna dele, tem um ciclo ergômetro, eles regulam, aqui tem um computador, você vai regulando a intensidade, a força, e ele tanto pode fazer passivo, então o ciclo fica girando sozinho, quanto eu posso ir regulando. Eu quero que 1% da força feita seja feita pelo paciente, 2%, 10%, 100% da força seja só do paciente, o ciclo ergômetro não ajuda em nada, sabe? Tem alguns hospitais particulares mais equipados que tem isso já, certo? Acho que hospital público eu não conheço um que tenha, tá? Porque isso aqui é um negócio para UTI que é muito caro, né? Não é nem para UTI, para quarto, né? Para quarto já, e ele é muito caro, muito, muito, muito caro, então, assim, o SUS ainda não entrou nessa, tá? Então, ciclo ergômetro de leito é uma proposta, pequenas caminhadas, essa é a fase 1, a gente chama isso de fase 1. E aí, o que vai acontecer? Aí depois a gente vai começar a fase 2, 3 e 4 da nossa reabilitação, que vai ser a próxima aula. Mas a parte mais importante dele vir para
da 1 para 2 é o que a gente chama de alta hospitalar. Gente, aqui é um negócio sério, tá? O que é alta hospitalar, tá? É quando o paciente diz, quando o médico diz assim, ó, pode ir para casa. Aí a família inteira fica uma felicidade só, né? Ai, que alívio, poder ir para casa e tudo mais. Só que o que acontece, gente? Esse processo aqui, ele não é simples. Não é só tá bem e vai. Tá? Não é só isso. O que acontece? Para eu receber alta hospitalar, o correto não é só os meus marcadores clínicos estarem ok. É haver um programa, um psicólogo, né? Com uma equipe de medicina do trabalho. Por quê? Porque a pessoa, quando passa por um evento cardiológico, ela tem que ter um trabalho educativo muito, muito, muito importante. Ela tem que ser reeducada para não acontecer aquilo que aconteceu com o tio da Marcele, o cara que não se cuida. Né? Por quê? Porque senão ele vai voltar a ter outro evento. Como eu disse para vocês, o cardiopata, ele é o cara que tem mais chances de ter uma cardiopatia, porque é assim que funciona. A nossa chance de ter uma nova doença é muito grande, porque deu problema numa artéria coronária. E as outras? Estão tudo ferrado também, gente, porque assim, o processo aterosclerótico já se instalou nas artérias coronárias. Se uma estourou, é porque outras ainda podem estourar. Se um coágulo interrompeu um fluxo de uma artéria coronária, significa que ele pode ter outros coágulos no corpo. Aquilo foi um evento dentro de todo um contexto de alta complexidade que aconteceu naquela pessoa. Então, tem que ter um trabalho educativo, tem que ter um trabalho de redução de ansiedade, né? Porque ansiedade e depressão são fatores de risco muito grandes para novos eventos, né? A gente sabe que eles vão aumentar a liberação de cortisol. Vai aumentar a liberação de cortisol, que é proteolítico, então vai começar a causar efeitos indesejados no corpo desse paciente. E ele tem que ter um processo de reinserção na sociedade, porque ele tem que voltar a trabalhar, ter a vida dele mais ativa possível. A gente não deve isolar ele. E nem super proteger. Ai, não pode carregar compra. Ai, não pode lavar louça. Não, é tudo ao contrário. Ele tem que carregar as coisas, ele tem que ter as atividades de vida diária dele os mais normais possíveis para não perder capacidade funcional e ser um novo cardiopata de novo, né? Um reincidente, na verdade, um cardiopata reincidente. Tá? Nesse trabalho educativo, tem que ser levantada a importância da reeducação alimentar e do exercício físico, que é onde a gente vai entrar na nossa próxima aula. Agora que a gente já entendeu todo o contexto da cardiopatia, que é bem complexo, né? A gente viu aqui que ele é bem complexo, até chegar na fase 2, que é a fase onde o educador físico vai começar a entrar, que é o trabalho de vocês, futuros profissionais, trabalhar com esse público. Certo, gente? Dúvidas? Dúvidas, sugestões, desabafos, questionamentos, confissões sobre o tema, ou sobre outras coisas da vida também. Ô Gui, tu
poderia só explicar novamente sobre o sopro, que eu acho que eu peguei bem no finalzinho da explicação ali, eu não entendi muito bem. A questão do sopro, sabe? Sim, sim. Eu não expliquei muito bem mesmo, eu só Bom. citei. Tá? O que que é o sopro cardíaco, Léo? É assim, ó. Imagina que... Deixa eu pegar aqui se eu acho uma figura legal. Não, essa aqui não tá boa. Tchê, imagina que tu tem ali as válvulas cardíacas, tá? Aqui, ó, vamos lá, achar uma imagenzinha boa aqui. Essa aqui. Tu tem aqui as tuas válvulas cardíacas, tá, Léo? As tuas válvulas, elas servem para impedir que quando o ventrículo contraia, o sangue volte para o átrio, tá? Tem essa função, ela tem que fechar para impedir que o sangue volte. O que o sopro é? Alguma alteração, um defeito anatômico nas válvulas cardíacas que fazem com que o sangue acabe retornando para o átrio e acabe misturando esse sangue. Ou então, inclusive, vira assim, ó, de um ventrículo para o outro. Pode ter aqui uma vedação mal feita aqui nesse coração. E o que pode acontecer? O sangue ele pode ir de um ventrículo para o outro ou voltar do ventrículo para o átrio se essas válvulas não forem bem estruturadas, bem formadas durante o nascimento. Tá? E por que chama de sopro? Porque quando o médico vai fazer o que a gente chama de auscultação, né, vai vir com o estetoscópio e vai ouvir o coração, ele escuta um barulhinho assim, ó, tum 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 tum, como se tivesse alguém soprando dentro do coração. O que é esse sopro? É o sangue retornando do ventrículo para o átrio, fazendo fluxo turbulento e faz barulho. É como se tivesse alguém fazendo assim, ó. Então faz tum 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 tum. E esse fluxo turbulento ali dentro faz barulho, por isso que a gente chama de sopro. Mas normalmente é uma alteração anatômica em alguma das válvulas do coração ou até no septo cardíaco. O septo é essa coisa aqui do meio que divide um ventrículo do outro. E aí pode inclusive ir sangue do ventrículo direito para o ventrículo esquerdo, né, se for o septo. Então depende muito, tem vários tipos de sopro, várias intensidades, tem sopro que não causa nada, não muda nada na vida da pessoa, pode ser um atleta de alto desempenho, tem sopro, tem níveis de sopro que a pessoa é totalmente insuficiente cardíaca, né, uma doença bem grave, dependendo do grau, né. Achei uma figura aqui de sopro, mas ela é meio exagerada, é o pior caso possível, né, válvula comum e septo mal formado. Achei essa figura aqui, fazendo uma busca rápida. Então aqui, ó, é septo mal formado, é válvula comum, não tem válvula separada, sabe? Então, ó, esse coração aqui tá muito feio, tá? É um caso muito sério. Uma pessoa com uma insuficiência cardíaca bem expressiva, assim. Então, não é um caso legal da gente estar mostrando. Mas o sopro, normalmente, é algo bem mais simples. É só a válvula não fechando direitinho e o sangue fazendo o fluxo turbulento, que dá um barulhinho. Né? E o mal disso é que, o que acontece? O sangue ejetado não vai sair 100% para a artéria, né? Um pouquinho vai voltar. Então, o coração, ele não tem um rendimento de 100%. Ele vai ter um rendimento aí de 90%, por exemplo, porque um pouco do sangue volta. Né? Mas, em muitos casos, não acontece nada de ruim para a pessoa. Consegui responder mais ou menos a tua dúvida, Léo? Sim, ok. Obrigado. Imagina. Mais dúvidas, galera? Então tá. Tudo certo, Nicole?
Então tá, gente, vou parar a gravação aqui.